ano. Thaís, conta como que chegou, o que Deus te pediu, o que Deus mudou na vida de vocês. Pastor, eu cheguei na igreja, eu era espancada pelo meu marido. O meu marido, ele me arrancava sangue dentro de casa. Ele me arrastava pelos cabelos dentro de casa, me batia muito, como se eu fosse um homem. Ele me dava soco, pontapé. E a gente não tinha nem o que comer, pastor, porque meu esposo estava desempregado há muitos anos. E eu pedia na porta dos outros resto de comida para dar de comer para minha filha, porque a gente não tinha o que comer. Eu ia na feira, eu pegava resto de feira no final da feira, frutas estragadas para dar para minha filha. E mesmo assim, quando eu voltava para casa, meu esposo me espancava. Eu chegava aí para o hospital, eu era medicada. Bastava olhar para ele, ele me espancava. Ele perguntava o que eu estava olhando e começava a me espancar dentro de casa, pastor. Quanto tempo viveu essa situação? Durante 8 anos, sendo espancada pelo meu esposo, mas eram brigas assim de soco. Não era assim uma briga boba, era soco mesmo, pontapé. Eu cheguei a jogar uma panela de óleo fervendo nas costas do meu marido, a ponto de ver a pele dele descer na minha frente. Aí foi onde eu vi que era o fundo do poço, que um ia matar o outro. O meu esposo tem marcas de faca na mão, porque a gente brigava de faca, objetos, era agressões tanto físicas como verbais também. Era um inferno, um verdadeiro inferno. Então, deixa eu perguntar para ele, de fato você era um caso perdido? Sim, pastor, eu era um homem totalmente perturbado, nervoso mesmo, qualquer coisa me irritava. Já nunca fui bem na vida financeira, sentimental, sempre tive desgosto nesses lados. Aí eu me casei com a minha esposa e comecei a passar tudo que eu passava antes para ela. Todo o meu nervosismo eu descontava em cima dela. Então tudo que dava errado, ou ela olhava para mim, me fazia uma pergunta que eu não gostasse, eu já agredia ela, eu partia para cima dela tanto com socos, xingava ela também, tanto verbalmente, né? Era de todos os jeitos. Se posso humilhar uma pessoa, eu humilhava a minha esposa dentro de casa no passado. Agora, já não bastando a agressão, a infelicidade amorosa, as outras áreas, como é que era? Totalmente destruída. Eu era uma pessoa doente, eu era muito magrinha, tinha um problema de estômago. Eu não sei se devido a gente comer comida de resto, assim, acabou ocasionando um problema estomacal em mim e na minha filha, onde eu ficava internada direto no hospital, voltava para casa e não resolvia o problema. Fazia exames e nada de resultado, sempre passando mal, dores fortíssimas, pastor. Eu e minha filha. E além dessas agressões, miséria, muita miséria, ao ponto da sua filha pedir o que comer e você ter que pedir resto de comida na porta dos outros. Imagina você pegar um sacolinhas doada com o resto de sobras de comida e você pegar aquilo e você dar à sua filha, sem nem você saber se aquilo tá bom ou não, pastor. Eu dava, porque se eu não desse, a minha filha ia morrer de fome. Humilhação. Humilhação total. O meu esposo ele me tirava dentro de casa, pelos cabelos, pelos portão. As pessoas olhavam, as pessoas nem se metiam porque ele era muito nervoso. Eu não tinha casamento, eu não tinha vida, era um verdadeiro inferno. Agora, fale-nos sobre o altar, porque é aquilo que nós sempre afirmamos. O fogo do altar é capaz de mudar qualquer situação. Fala do altar do sacrifício. Chegou à igreja, veio a fogueira, ou foi logo depois, ou já estava? Conte. Foi assim, pastor. Numa dessas brigas, o meu esposo queria ligar o rádio e eu não queria. Então, por briga boba, a gente discutia. E aí ele, sem querer, sintonizou a rádio da igreja. Só que ele tinha me batido muito devido a essa discussão que a gente teve. E ele saiu. E eu fiquei chorando muito. E eu escutei, através do rádio, o testemunho no rádio falando, né, do sacrifício da campanha de Israel. E eu ouvi aquele sacrifício que a pessoa fez, aquele testemunho forte. E eu falei assim, é para mim. Eu vou para o altar, eu vou fazer isso, Deus vai mudar a minha vida. E aí eu escutei, o pastor falou no rádio, você que quer vir e você vai chamar a atenção de Deus, você que vai fazer o verdadeiro sacrifício e chamar a atenção de Deus no altar. Eu corri, pastor, do jeito que eu estava com chinelinho de dedo, com prego no chinelo. Eu fui correndo para a igreja. Eu me sentei no primeiro banco da igreja. Dali eu ouvi toda a pregação. E aquilo entrou dentro de mim como um alimento. Eu estava revoltada com a minha situação. Era muitos anos apanhando desse homem. Eu não tinha vida. E eu vi uma esperança de ter uma vida ali. E aí o pastor falou, você que vai subir no altar e vai fazer seu sacrifício com 10 mil reais. Eu subi correndo. Eu não tinha nem o que comer. E eu peguei aquele voto e eu falei, é para mim. Eu queria chamar a atenção de Deus, porque eu não vi o dinheiro. Eu vi a fé, eu vi o sacrifício. Eu vi que tinha que ser algo que surpreendesse Deus, que chamasse a atenção de Deus. Não podia ser qualquer coisa. E aí eu peguei aquele voto, eu passei pelo altar. O pastor perguntou para mim se eu tinha entendido o valor do voto, que ele estava preocupado comigo, com a minha situação, porque ele me viu toda machucada. E eu falei, entendi. Ele falou, vai na sua fé.
Pastor, eu desci, esperei o término da reunião, eu fui para casa e eu falei para ele, eu falei, Adriano, eu peguei esse envelope com 10 mil reais na igreja e eu vou fazer um sacrifício, Deus vai mudar a nossa vida. Ele falou para mim, você está ficando louca, eu vou matar você. Como que você vai fazer um sacrifício no altar de 10 mil reais se a gente não tem nem o que comer? E ele tinha maus olhos com a igreja, com os pastores. Ele falou, você não vai dar dinheiro lá, você está ficando louca. E eu falei, eu não vou dar dinheiro, eu vou dar meu sangue. O pastor disse que se a gente chamasse a atenção de Deus, que Deus ia honrar. Dali ele ficou muito nervoso, mas ali Deus já entrou comigo, pastor. Porque ele não estava mais daquela forma me agredindo. Dali eu já vi Deus agindo. Então ele muito nervoso, começou a molar uma faca na minha frente e falou para mim, eu vou matar você. E eu falei assim, Deus vai me honrar. Dentro de mim eu falava, Deus vai me honrar. Pastor, ele foi se deitar e eu fiquei a madrugada toda olhando de um lado e para o outro o que eu ia fazer para cumprir aquele sacrifício. Ele estava desempregado muitos anos, só que a gente estava com a casa mobiliada, eu nunca olhei para aqueles móveis. E no meio da madrugada, em torno de 3 horas da manhã, veio uma voz dentro de mim, era o próprio Deus. É algo sobrenatural, pastor, que só a gente mesmo, quando quando pega o que Deus chama, quando Deus chama você e Deus pede o sacrifício para você, é só a gente e Deus mesmo. E aí Deus falou dentro de mim, né? Vende tudo que você tem e coloca no altar. E eu falei, é isso, eu vou vender todos os móveis da minha casa. Quando ele se levantou, ele falou assim, eu falei para ele, eu falei, Adriano, eu vou vender tudo que a gente tem. Eu vou cumprir esse sacrifício e Deus vai mudar a nossa história. Ele pegou uma faca, ele colocou a faca no meu pescoço, ele falou, eu vou matar você, eu vou arrancar teu sangue aqui. E eu falei para ele, eu falei, Adriano, Deus vai mudar a nossa história, me dá essa oportunidade de demonstrar para você o que Deus vai fazer na nossa vida. Eu fui atrás, eu procurei essas casas de móveis usadas e eu pedi para avaliar todos os móveis da minha casa. Eles foram lá, pastor, eles levaram tudo. Eu vendi todos os móveis, todos, não ficou nada. Eu consegui bem mais que 10 mil reais, eu consegui em torno de 11 mil reais, pastor. E eu peguei, não satisfeita, porque eu não aguentava mais ver aquele homem amolando, meu marido amolando uma faca para me matar, me ameaçando, me ofendendo verbalmente. Eu falei, não, eu preciso fazer mais para Deus, eu preciso chamar mais ainda a atenção de Deus. Dali meu voto, meu sacrifício já estava cumprido. Mas aí eu peguei sacos de lixo preto e eu fui juntar latinha. Eu fui atrás demais, eu queria o extremo. Pastor, era a última gota de sangue. E eu peguei e falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou fazer mais. E eu fui com a minha filha para as praias de Santos. Eu comecei a recolher latinhas nas barracas de pastel, barracas de hot dog, barraquinha de churrasco. E eu pedia latinha. Eu falava, posso pegar essas latinhas? Eu recolhia todas as latinhas. E minha filha com fome, pedindo o que comer para mim. Mamãe, estou com fome. E eu dando o resto sobras assim que eu achava para minha filha comer, pastor. Eu juntei sacos e sacos de latinha. Com aquela quantidade toda, eu amassei, eu machuquei muito as minhas mãos fazendo isso, mas eu queria chamar a atenção de Deus. E eu coloquei em torno de 13 mil reais no envelope. Eu consegui bem mais do que eu tinha prometido para Deus. E eu peguei, ele veio comigo, quando ele passou, entrou na igreja, ele ficou quietinho, ele não falou nada. Ele sentou no banco, aí o pastor falou assim, você vai subir no altar agora e vai derramar o teu sangue. Você vai cumprir o teu sacrifício. E eu falei, agora é com o Senhor, meu Deus, porque até o altar foi comigo, depois do altar agora vai ser com o Senhor. E eu passei do meio do altar para baixo com meu marido, eu coloquei meu sacrifício, eu falei, Deus, está consumado. E ali eu já senti uma força, uma energia, algo dentro de mim, é o consolo de Deus. É muito forte, pastor. É Deus ali já mostrando, eu estou contigo, agora eu estou contigo. E aí o meu esposo passou do altar para baixo calado, ele não falou mais nada, ele não disse mais nenhuma palavra. Quando chegou em casa, pastor, ele falou assim para mim, Thaís, vamos conversar, eu queria conversar com você. Pastor, ele me pediu perdão das coisas que ele fazia. Ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu no altar. Sei que quando eu passei, eu me senti diferente. Foi algo diferente dentro de mim. Eu não estou mais sentindo ódio de você, eu não estou mais sentindo raiva de você. Ele falou que me amava. Ele disse que não sabia por que ele me batia. Dali o meu marido ele já ficou na fé comigo, pastor. A casa ainda estava vazia, mas Deus começou a me dar direção. Pedi para ele falar um pouco. De fato, o fogo do altar, naquele momento do sacrifício, mudou você?
Sim, pastor. Eu até não conhecia, não sabia o que era, né? Mas eu senti uma paz muito grande, uma leveza muito grande quando eu desci do altar. E toda aquela raiva, aquele ódio que eu tinha dela, eu olhava para ela e não conseguia mais ter nada disso. Eu falei, poxa, é minha esposa. Eu comecei a ver ela com outros olhos. Então eu cheguei nela em casa, cheguei em casa, que eu fui quieto, e pedi perdão para ela. Confessei todas as coisas que ela não sabia, eu vim fazendo. Me limpei diante dela, pastor. Abracei, beijei. Eu me senti uma coisa muito diferente mesmo. Não é uma ficção, não. É uma coisa real mesmo que aconteceu na minha vida através da fé da minha esposa nesse altar. Agora, a primeira mudança aconteceu ali. E do altar em diante, claro, foram muitas as fogueiras santas. Aliás, diversas. Conte desde aquela primeira, onde ele foi transformado, até hoje. O que Deus mudou na vida de vocês? O que Deus, o altar, mudou na vida de vocês? Pastor, a gente tem 12 anos já na fé, no altar do sacrifício, e Deus me deu uma direção, e eu comecei a trabalhar no ramo de vendas, eu comecei a crescer, eu me destaquei na Baixada Santista, aí foram vindo outras fogueiras santas, a casa estava vazia ainda, pegamos toda a comissão que eu tinha ganhado, eu coloquei tudo no altar. E vieram outras e Deus foi dando direção. E aí eu abri uma empresa de representações de negócios, pastor. Eu tenho mais de 100 pessoas que trabalham para mim. A minha filha, ela estuda medicina. A gente conquistou recentemente uma BMW importada. Temos do bom e do melhor. Meu marido é outra pessoa. E a gente não para. A gente está no altar do sacrifício e sempre, toda a campanha, toda a fogueira santa, a gente está dentro ao chão dos pés. Quer dizer, foi degrau por degrau. A casa vazia não existe mais, né? Não, hoje a gente tem do melhor, os melhores móveis, a gente tem tudo, se Deus pedir, a gente faz de novo. O que Deus pede, a gente coloca no altar, pastor. Não pode dar as costas para o altar. Tudo que a gente tem hoje foi Deus que nos deu. Então, quando Ele pede, é dele. Está emprestado para mim. Quando Deus fala, eu quero, eu dou. Porque eu sei, eu conheço o poder de Deus na minha vida. Eu sei que Deus vai me dar muito mais. Eu tenho uma empresa de representações de negócios, eu trabalho com seguros, seguro-saúde também. Estamos trabalhando agora com imóveis também, faz 1 ano e meio que a gente está com imobiliária. A gente está arrebentando, pastor, em tudo, em todas as áreas. Mudou tudo. Tudo, saúde, nunca mais passei mal. A minha filha é uma menina de Deus, abençoada. A minha filha hoje, ela está com 19 anos, pastor. E ela é uma pessoa que ela quer o bem das pessoas. Ela fala, mãe, eu vi o que Deus fez na nossa vida. Então é uma menina muito abençoada. E ela é de Deus também, eu dei ela para Deus. O que Deus quiser fazer com ela, Ele vai fazer. Então, olha só o que o altar fez na vida deles. O casamento transformado, a vida econômica transformada, a família unida. Ou seja, comparado o que vocês deram nesses 12 anos que estão sacrificando para o altar, e o altar deu para vocês, quem deu mais? O altar deu mais. O altar tem dado muito mais, pastor. Olha, o mais importante de tudo que Deus me deu foi a presença dele dentro de mim. Eu e meu esposo, a gente é batizado com o Espírito Santo e dali só fluiu bênçãos, só coisas boas na nossa vida e vitórias. Quando a gente faz o sacrifício, a gente fica na dependência de Deus. A gente larga tudo, aquele mês é de Deus. E no outro mês, quando termina a campanha, logo que termina, as respostas já começam a vir, pastor. Começa a vir bênçãos atrás de bênçãos, contratos atrás de contratos. Eu vou fechando um atrás do outro. Deus vai só abençoando, só conquista. Mudou tudo. Mudou, pastor. Hoje, graças a Deus, graças à fé da minha esposa nesse altar lá atrás, a nossa vida hoje foi transformada e abençoada por Deus. Se você quer ter a vida que a Thaís e o Adriano têm, faça o que ela fez e o que ele hoje faz também. Vá para o altar do sacrifício e sua vida vai mudar. Que Deus abençoe ainda mais.